Bom dia. Hoje é domingo e pela manhã a gente vai estar conversando, continuando a nossa conversa a respeito de família. E na sequência do nosso e-book, daqueles temas que estão trabalhados ali, hoje é um dia muito interessante porque a gente vai estar conversando sobre o que é família, né? E no sentido de que usando um critério muito interessante também, muito gostoso, né, de se pensar em família. Muitas vezes as pessoas imaginam que família tem a ver com sangue, e tem, mas necessariamente não é isso que move, não é isso que vai dar significado realmente a uma família. E no e-book, nós temos lá na página 25, nós temos então uma definição muito agradável, né, e muito fácil de compreender o que é realmente família, né, o que significa isso, porque às vezes você pode trabalhar com a questão sanguínea e na verdade não é isso que caracteriza, né, a família. Isso pode influenciar no verdadeiro sentido de família, mas não é exatamente esse o critério para se estabelecer o que seja família. E lá no texto nós temos então, entre as frases, né, existe uma sequência de frases tentando deixar mais entendido, mais compreensível a respeito de família. Nós temos lá então a seguinte afirmativa: família é muito mais do que DNA. E isso é verdade. Então, para você entender o verdadeiro sentido, não de um grupamento de pessoas que estão ligadas pelo vínculo sanguíneo, porque um nasceu do outro, porque um tem características físicas do outro, né? Em vez de olhar esse sentido que não dá a verdadeira ideia de família, então a afirmativa se torna correta. Família é muito mais do que o DNA. E a primeira parte que a gente chama atenção então naquele texto diz o seguinte: a verdadeira família é aquela unida pelo espírito e não pelo sangue. Entende? Então, essa é uma definição muito interessante. Ela explica muito, né, o que vem a ser realmente família. Então, na explicação que tem para essa afirmativa, diz o seguinte: espírito tem a ver com sentimentos, tem a ver com intenções e tem a ver com segurança. Então, quando diz que é espírito, família é espírito e não sangue, então tem a ver com sentimentos, né? Muito mais do que sangue, então tem a ver com intenções das pessoas envolvidas e tem a ver com segurança. O que promove a segurança, então, no envolvimento familiar. Também promove confiança, né? Vontade de estar, isso marca uma família, entendeu? Vontade de estar nela e vontade de proteger são marcas de uma família. Então você pode ter pessoas que não têm o mesmo sangue, mas ao se sentirem bem num determinado grupamento, né? Ao se sentirem bem e ter esses sentimentos, ou seja, a ideia de proteção, de segurança, vontade de estar ali, vontade de proteger as pessoas, né, que estão envolvidas naquela família, isso já dá o espírito familiar para aquela pessoa. Às vezes muito mais do que simplesmente a questão sanguínea. Entende? É também entendido, né, estudos entendem que 70%, se pudesse, né, estabelecer mesmo números, 70% das vezes o sangue influencia. Entendeu? O fato de você nascer naquela casa, naquela família, leva você a desenvolver esses sentimentos, essas confianças, essas certezas, esses desejos de estar ali no grupo. 70% o sangue vai providenciar isso, mas não é o sangue, não é, que providencia então tudo para que isso possa acontecer. O espírito é o que dá sentido à família, muito mais do que o sangue.
quando você vê uma pessoa empolgada, né, em cuidar do familiar, em estar com a família, aquilo é porque está além da questão do sangue. Não é porque é nascido dali, mas é porque existe todo esse espírito que nós mencionamos, não é, para que a pessoa possa se sentir o prazer de estar naquele lugar e estar na convivência daquelas pessoas. Outra afirmativa que tem lá no e-book diz o seguinte: a família, né, é aquele grupamento de pessoas com quem você se sente verdadeiramente em casa, que você pode ficar à vontade para ser você mesmo e não ter que se adequar às exigências absurdas. Então, família é espírito. É claro que isso vai um pouco além da realidade, né? Então, vamos analisar alguns aspectos. Primeiro, as exigências sociais, né, são mais intransigentes do que as exigências dentro da família. Então, lá fora há uma exigência maior. Você tem que ser menos você para se adequar, então, à sociedade. Entendeu? Você tem que ser muito menos você, digamos assim, né? As exigências fora de casa, né, assustam mais, produzem mais medos, produzem mais inseguranças, né, nos indivíduos. As pessoas fora são mais volúveis, são mais imprevisíveis e são mais interesseiras. Então isso tudo faz o seguinte: lá fora da família, eu não posso ser totalmente eu. Dentro da família também você não pode ser totalmente você, mas lá fora você tem que se desfazer muito mais de você para poder se adequar, para poder, então, digamos, não ser tão prejudicado nas relações lá fora da família. Tá ok? Na família podemos ser um pouco mais a gente mesmo. Então é interessante isso para mostrar o seguinte: lá fora eu não posso ser eu, mas na família também não. Só que lá fora você tem que desmanchar, você tem que se desfazer mais do que dentro da família. Entendeu? Você não pode ser você, o que você gostaria de ser dentro da família. Mas isso também é relativo, porque até em relação a você mesmo, você não pode ser você. Porque se você for totalmente você, você mesmo terá prejuízos. Então, você se cobra para que você não seja totalmente você. A família cobra um pouco mais do que você para que você não seja você mesmo. E a sociedade cobra muito mais para que você não seja você. Entendeu? Na psicanálise há uma explicação para esse você, né, se esforçar para não ser você. É que a psicanálise entende que existe um id em você, que é uma busca pelo prazer, é uma busca do se agradar, é uma busca de querer fazer a sua vontade, de fazer os seus gostos, que você acredita que seja o melhor para você, né? E há também em você algo que a psicanálise chama de superego, que é aquele que vai o tempo todo impedir que você seja você para seu próprio bem. Então esse superego, ele trabalha impedindo, atrapalhando, criando situações para que você não agrade a esse id. Entre o superego e o id, você tem o ego. O ego seria não você, porque você é formado por esses três, mas o ego seria a sua capacidade de fazer um equilíbrio, né, entre o id e o superego. Se você agradar, veja só isso, se você agradar muito o seu superego, você adoece. E se você agradar mais ou muito o seu id, você adoece. Entendeu? Então, você tem que ficar o tempo todo nesse equilíbrio, né, entre o prazer, entre as intransigências da vida, e você então tem que ficar então fazendo esse equilíbrio, né? Quanto mais sadio você for, quanto mais de bem, né, você esteja, mais você consegue fazer esse equilíbrio, tá bom? Mas tudo isso é só para lembrar o seguinte:
já existe em nós, individualmente, essa luta. Você não pode ser você. Entendeu? Você não pode ser você. Para seu próprio bem. A família, ela vai fazer essa exigência um pouquinho mais. Também para seu bem. E a sociedade, para seu bem, vai exigir muito mais ainda para que você não seja você. Então, né, termina havendo aí um equilíbrio. A família termina ficando aí na intermediária entre a luta que você tem e a luta que a sociedade exige de você, né, no seu envolvimento, no seu comprometimento com ela. Tá ok? Então, lá no nosso e-book, na página 25, não é? Foi o que eu disse. 25 você tem, então, essa frase, não é, que vai dar sentido ao que seja realmente família. Tá ok? Então, tomara que isso seja também algo produtivo, benéfico para você e sua família seja abençoada com isso. E nesse dia especial, né, haja momentos muito agradáveis para você e para sua família. Tá ok? Então, um abraço. Deixa eu fazer aqui a despedida para ficar uma coisinha bonitinha. Mais um abraço e que o Senhor continue abençoando você e os seus.